E a minha sogra que fez um chá revelação surpresa pra mim e pro meu marido sem a nossa permissão. Fica aí, tem história nova. Bom, a minha sogra, ela é uma mulher que ela se mete muito nas coisas e principalmente ela quer estar muito envolvida na vida do meu marido. Ele é filho único dela, ela é casada com o meu sogro já há muito tempo, porém o meu sogro, ele já tem uma filha que é do primeiro casamento dele. Mas da minha sogra mesmo, ele é filho único, então com isso ela sempre foi muito protetora, mimava demais, queria estar sempre ali envolvida nas coisas. E quando eu comecei a namorar com ele, ela sempre esteve ali presente, se deu bem comigo, sempre tentou, na verdade, se dar bem comigo, mas eu sempre percebia que ela era um tipo de pessoa muito intrometida, que tudo ela queria fazer parte, tudo ela queria estar envolvida. Quando eu e ele, nós ficamos noivos, que nós começamos a planejar, eu queria muito um negocinho assim simples, sabe? Na verdade, assim, eu nunca tive o sonho de casar. Não era uma prioridade, não era um sonho. Então, aquele desejo de ter festa, de casar na igreja e tal, todas essas coisas não eram um sonho meu, eu não fazia questão. Então, quando ele me pediu em casamento, a gente tinha combinado de início que nós iríamos casar apenas no civil, iríamos fazer um jantar para nossa família e só. Mas a minha sogra começou a insistir muito de que a gente tinha que fazer uma festa, que a gente tinha que casar na igreja, que isso, que aquilo e tal. E quando ela percebeu, né, quando ela soube, na verdade, que a gente não queria, ela veio e conversou comigo, pediu pra fazer, disse porque ele era o único filho dela e ela tinha o sonho, né, de ver o filho dela casando na igreja, de fazer uma super festa e tal. Então, assim, não era uma prioridade, não era um sonho pra mim, mas também não era uma coisa que eu falava, não, eu odeio, nunca vou fazer um negócio desse. E como eu vi que pra ela fazia muita questão, que pra ela aquilo era importante, eu falei, bom, por que eu não posso ceder, né? É uma coisa, né? E ela até falava, não, mas eu vou pagar tudo, pode deixar que eu vou arcar com todos os gastos, é porque é o meu filho único, eu quero ver ele casando na igreja, eu quero dar uma festa e tal. E aí eu falei, bom, tudo bem, se pra ela isso é muito importante, se ela faz muita questão, então tudo bem eu ceder. E eu cedi. E de fato a gente fez a festa do jeito que ela queria. É claro que houve muitos estresses, porque justamente pelo fato dela estar pagando tudo, dela querer fazer, acabou saindo a maioria das coisas do gosto dela ao invés do meu. Mas, novamente, eu não ligava muito. Eu só queria realmente era casar e ter a minha vida e pronto. Como eu falei, ela sempre foi muito intrometida, então, além do casamento, de lá pra cá, tudo que ela podia, ela queria se meter. É claro que meu marido sempre dava um chega pra lá nela, dava um basta, botava ela no cantinho dela, mas ela sempre dava um jeito de voltar. Até que eu fiquei grávida. E quando eu descobri que eu estava grávida, toda a família ficou muito feliz. Ela ficou feliz, né? Seria o primeiro neto dela. O meu sogro ficou feliz e tal. A irmã do meu marido, né? Que é filha só do pai dele, também ficou muito feliz. E a gente tem uma proximidade muito grande com a irmã dele. Meu marido e ela são muito amigos. E desde que conheci ela também, a gente sempre se deu muito bem. E aí eu conversei com meu marido, eu falei que eu queria fazer um chá revelação, digamos assim, uma revelação íntima só pra nós dois. Eu já tinha visto vários vídeos na internet de casais que fazem a revelação do sexo do bebê, estando só eles dois e tal, um negócio bem íntimo, e era o meu desejo. Aquilo ali era a minha vontade, sabe? Aquilo ali realmente era uma coisa que eu fazia questão. Então, quando eu falei pro meu marido, ele super concordou. E aí, quando a minha sogra soube disso, porque ela veio perguntar se a gente não ia fazer o chá revelação e tal, e a gente falou pra ela que a gente queria fazer um negócio íntimo só pra nós dois, ela já começou a se revoltar, falando que não, que aquilo não tava certo, que tinha que ser uma festa pra toda a família, porque tinha que revelar pra toda a família, porque tava todo mundo feliz, que tava todo mundo ansioso e tal. E a gente não, as pessoas vão saber, mas de início a gente quer fazer a revelação só pra nós dois. Ela, não, mas assim não tem graça, porque a graça é os pais descobrirem junto com os convidados, é a gente comemorar com vocês, é a gente ver a reação de vocês, não sei o quê. Ela quis porque quis enfiar na nossa cabeça que a gente tinha que fazer uma festa de chá revelação. E a gente, não, até que eu falei pro meu marido, ó, isso aqui eu faço questão, isso aqui eu não vou abrir mão. Meu marido concordou e a gente realmente bateu o martelo e falou, não vamos fazer um chá revelação. Vamos fazer uma revelação somente nós dois, eu e a minha esposa, eu e meu marido. Ela ficou morrendo de raiva, mas até então não falou mais nada sobre isso e a gente pensava que ela tinha aceitado. E aí, como eu falei pra vocês, eu e o meu marido, nós somos muito próximos da irmã dele. Então a gente confiou nela pegar, né, pra ver qual era o sexo do bebê e fazer o bolinho com o recheio da cor quem fosse indicar. Ela era a única pessoa que sabia. A gente confiava nela. A gente confia, na verdade, porque ela não teve culpa do que aconteceu. E aí, até que teve um dia em que ela foi na casa do pai dela, né, do meu sogro, pra visitar ele. A minha sogra, em um momento de descuido da minha cunhada, acabou pegando o telefone dela desbloqueado, foi olhar as mensagens que ela trocou com a confeiteira que ia fazer o bolo, e lá ela viu qual seria o sexo do nosso bebê, do nosso filho. Então, o que foi que ela fez? Ela armou uma super festa não, mas ela convidou toda a família, não contou pra ninguém
que a gente não sabia, todo mundo pensava que a gente sabia. Na verdade, ela falou que ela estava armando uma surpresa e tal, não sei o que. Ela inventou uma desculpa lá na cabeça deles. Então ela chamou família, amigos e tudo. Até que a gente chegou no dia lá, ela chamou a gente pra ir na casa dela falando que ela ia fazer só um chá da tarde, que ela ia fazer um lanche da tarde lá pra gente, né, pra algumas pessoas, e nós fomos. Quando a gente chegou lá, tava tudo decorado, tinha família, amigos, gente, tava super, super, super decorado. Quando a gente viu tudo aquilo, a gente ficou tipo, o que que tá acontecendo? E ali a minha cunhada não tinha sido convidada, obviamente, a minha sogra até tinha uma rixazinha ali com ela, por ser filha do outro casamento, né? Mas a minha cunhada não foi convidada, então ela nem sabia o que estava acontecendo, nem pra nos avisar. E aí, quando a gente viu tudo aquilo, eu me revoltei na hora, falei que eu queria ir embora, porque aquilo não tava certo, ela tava indo contra a nossa vontade e tal. E ela insistiu tanto pra gente ficar, insistiu tanto, que na hora que ela percebeu que eu já ia sair assim no portão pra ir embora, ela mandou o rapaz soltar os fogos ali onde revelaria a cor. Então eu estava no portão, saindo, quando o rapaz jogou os fogos, né, soltou lá a fumaça e era azul, ou seja, era um menino. Gente, quando ela fez aquilo, eu só sabia chorar. Eu fiquei tão mal que eu só sabia chorar. Falei pro meu marido que eu queria ir embora e ele me levou embora. Eu cheguei em casa, eu chorava. Quando a minha cunhada soube o que aconteceu, ela me mandou mensagem, pediu desculpas, disse que tinha sido realmente um descuido dela e tal. Mas eu sabia que não tinha sido culpa dela, ela não ia fazer aquilo. Então ela ficou muito triste, né, pela minha sogra ter feito aquilo. Eu fiquei muito triste, eu só sabia chorar de tão triste que eu tinha ficado. O meu marido também ficou muito chateado com a mãe dele, obviamente. Depois disso, muita gente da família, né, amigos, começaram a mandar mensagem dizendo que não sabia de toda aquela situação, que ela disse que estava armando uma surpresa, mas que eles pensavam que a gente não ia ficar chateado e tal, enfim, porque eles não conheciam todo o contexto, né? A gente não tinha falado pra ninguém que a gente ia fazer uma revelação só entre nós dois, justamente por conta disso, porque a gente queria que fosse uma surpresa pra gente, e quando a gente revelasse pras pessoas, fosse uma surpresa pras pessoas também. Enfim, todo mundo nos mandou mensagem, mas ela começou a falar que era frescura minha, que era frescura da minha parte ter ficado chateada e tal, porque tudo que ela queria era fazer o melhor pro filho dela, o melhor pro neto dela. Mas o melhor pra ela e o melhor na cabeça dela era ir contra a nossa vontade, contra os nossos desejos como pai, né? A partir desse dia eu realmente fiquei com muita raiva dela. Meu marido também brigou com ela, conversou e tal, botou ela no lugar, né? Mas eu já falei pra ele que eu nunca mais vou ceder nada. Nunca mais eu vou fazer nada nas vontades dela. E a partir de hoje vai ser tudo dentro da minha vontade. E se ela quiser tá participando ali da vida do meu filho, que vai ter que ser tudo do meu jeito, e não do jeito dela. Espero que ela entenda, né? Eu sei que vai ser uma luta, mas ela vai ter que entender. Mas enfim, essa história de hoje. Foi isso.